atrás do vento, mas aprendi. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. Boa noite pessoal, boa noite ouvintes da Rádio Portal do Vale Web. Boa noite para minha convidada. Boa noite pessoal, boa noite a todos. E semana passada a gente não teve, né, a transmissão do programa por queda, né, de energia, falta de luz. Então hoje a Carla não conseguiu escapar. Não que eu não tenha tentado. Tenho certeza que tu vai contribuir muito com muitas pessoas, não só mulheres, mas também homens, enfim, né, jovens. E a gente vai bater um papo bem descontraído aqui, vamos trazer muitas dúvidas que muitas pessoas às vezes têm na tua área também, né? E eu quero que tu conte um pouco da tua história aí, começando contando a tua história, e daí a gente vai desenrolando no decorrer do programa. Então tá, espero que eu possa ajudar a sanar essas dúvidas do pessoal aí. Então, minha história começou lá nos meus 5 anos. Meu pai e minha mãe sempre me contam que eu sempre falava que queria ser dentista. Eles perguntavam, o que tu vai querer ser quando crescer? Eu falava, quero ser dentista. Engraçado que eu não tenho ninguém da minha família, eu acho que nem sabia o que era exatamente isso, né, com 5 anos. Mas aí sempre foi essa escolha, assim, e aí os anos foram passando e nunca tive uma segunda opção, foi sempre essa. E na época que terminei o ensino médio, daí para iniciar a faculdade, foi bem difícil, assim, porque imagina, a gente sempre trabalhou na roça e para começar uma faculdade de odonto era muito caro, né? Fugia muito da nossa realidade. E aí o meu pai, minha mãe, meu irmão pequeno na época me apoiaram muito, assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai dar um jeito, vamos lá, vamos ver e tal. Aí depois o Júnior, né, entrou nessa história, sempre apoiando muito também, sempre parceiro. E então eu e o pai fomos lá na Ubra pra fazer a inscrição. E aí a gente chegou lá e se deparou com um valor imenso. Fugiu um pouquinho da realidade. Mas, né, o pai disse, não, vamos lá que a gente vai dar um jeito e tal. E fiz a inscrição e pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Como vou dar conta? Como é que eu vou dar conta? Porque a odonto não é só a mensalidade, né? Ela tem toda a parte do instrumental que a gente compra para usar durante o curso. E aí é muito caro, muito, muito caro. E aí, primeiro ano, aí não tinha tanto instrumental, era mais a questão de mensalidade. E aí o pai, sempre assim, puxando muito, conseguiu pagar um ano e eu tentando FIES, né? Que aí FIES é o financiamento estudantil. Até que deu certo. Então, um ano o pai e a mãe conseguiram pagar. E aí, no segundo ano, eu consegui entrar com o FIES. Que aí foi um alívio, assim, né? Porque pelo menos a mensalidade não precisava pagar. Sim. E então, a gente comprava os materiais. E aí eu me lembro que o semestre, então, são 6 meses. A gente fazia a parcela daqueles instrumentais ali em 6 meses. Porque daí dava bem certinho pra pagar. E assim foi, graças a Deus. Deus sempre ajudando muita gente, a gente foi muito iluminado. E não foi fácil, foi bem difícil, foi muito perrengue. E a gente da roça sabe a dificuldade, de onde vem o dinheiro. Isso aí. É que na verdade tu teve uma base, né? Eu acho que quando a gente tem uma base, quando a gente tem uma família que pega junto contigo, te ajuda e tudo, eu acho que as coisas, não que sejam fáceis, né? Mas o fardo se torna mais leve, né? Eu sempre falo isso, sabe? Porque a gente tem que ter a família junto, porque é muito desafiador a faculdade em si. Então tem momentos que a gente quer desistir. Ainda mais assim, eu não podia rodar, né? Eu não podia repetir cadeira, porque eu era FIES. E todo mundo que tem FIES sabe que a gente pode repetir durante todo o processo uma única cadeira. Sim. Então eu estudava dia e noite. Porque não podia acontecer de perder esse financiamento. Imagina, já tinha tido uma chance. Imagina se eu perdesse isso. Então, eu estudava muito. E o meu pai e minha mãe, assim,
E meu irmão, o Júnior, nossa, eles me ajudaram muito, me incentivando, assim, e todas as formas, né? É que na verdade assim, né? Tu sabia da onde estava vindo, né? Tu sabia o que tu tinha que fazer, só dependia de ti. E hoje tu sendo, porque além de tu ser mãe, filha, tu é uma empreendedora, né? Tu trabalha hoje no posto de saúde ali, mas tu também tem o teu escritório. Eu queria que tu contasse como é que tu começou o teu consultório. Como é que tu começou, por que tu decidiu abrir teu consultório? Assim, a questão do consultório sempre foi um sonho, né? A gente ter o próprio negócio. Porque, assim, eu amo trabalhar no SUS, pra mim é uma realização poder ajudar as pessoas carentes, gosto muito. Mas a gente sempre tem que ter uma estabilidade a mais financeira, né? Sim. Então, aí a ideia vinha desde o início, que eu me formei ali. Então, eu me formei em 2018. E aí, em 2018, eu já comprei minha cadeira. Tava guardado lá em casa, a cadeira odontológica. E aí fui pagando, né? E a cada mês que sobrava um pouquinho, eu comprava alguma coisa pro consultório. E assim foi indo. Que em 2020 a gente começou a reforma durante a pandemia. Então reformei todo lá o prédio, né? E aí tinha pandemia, não podia abrir. Sim. Né? Ia ser muito difícil. Então, em 2021, que já foi um pouquinho melhor ali durante a pandemia, ainda tinha pandemia, mas estava mais liberado. Aí, dia 4 de janeiro de 2021, então eu abri o consultório. Eu lembro desse. Sim. Eu e a Carla, a gente fez faxina no consultório dela antes de abrir. Então, eu peguei ali o finalzinho, né? Mas ajudei ali naquela parte ali, né? De terminar de realizar esse teu sonho. Eu tenho certeza, né? Que hoje tu tá ali, mas tu com certeza vai ter novos horizontes, porque tu é uma ótima profissional. Tu sabe que eu só sou atendida por ti lá no posto de saúde, né? Então, a gente acaba tendo uma segurança, né, contigo. E eu vi aqui, e tu tem que idade? Eu tenho 29. Pois é, tu é uma pessoa nova que já tá empreendendo, né? E hoje eu tava vendo alguns dados, né? Que mais de 1,2 milhões de empregos ou de negócios que foram abertos em 2024 foi de 18 a 29 anos. Então teve um crescimento de 23%, porque os jovens, porque não que eu não seja jovem, né? Mas eu vejo que os jovens hoje eles buscam algo a mais, né, para se especializar, um negócio próprio, enfim, para se especializar, para não depender ou de uma CLT ou de um concurso, enfim, né? Então isso vem crescendo bastante. E hoje tu tem quantos anos já com o teu consultório? Desde 2024 anos. 4 anos. Passa rápido, né? Passa. 7 anos ontem que eu comecei no posto de saúde. Nossa, eu vou fazer 6, eu acho que eu tô lá no posto. E ontem fez aniversário, 7 anos. 7 anos. E faz quanto que tu tá formado? 7 anos e 2 meses. Então só se formou e foi pra ali pro... Sim, eu me formei dia 24 de fevereiro e comecei no dia 23 de abril no posto. Só que dia 14 de março, acho que foi, que eu comecei a trabalhar em Terra de Areia. Então comecei a trabalhar em Terra de Areia com a doutora Fabiana, lá no consultório do Dr. Jesus. Sim. E aí depois eu comecei ele no posto. É aquilo, né? Eu acho que quando tu tem um sonho, que tu coloca isso como meta e tu pensa assim, ó, eu vou me dedicar àquilo ali. Tu começa a trabalhar, né? Sem experiência, mas tu tem vontade de aprender, as coisas fluem mais rápido. Sim. E tu começa a trabalhar, tu começa a ter aquele entusiasmo de tu tá ajudando outras pessoas, de tu tá devolvendo, porque uma das coisas que a gente até tava conversando antes é o sorriso, né? É a nossa porta, né, de entrada, é o cartão de visita. Cartão postal. Exatamente. Então, qual é a sensação, assim, de tu devolver um sorriso, assim, pra uma pessoa? Qual é a sensação, assim, que tu tem? Pra mim é muito gratificante poder ajudar e, assim, eu sempre falo que no SUS parece ser mais gratificante. Sim. Porque lá no SUS a gente pega pessoas com dor. Tipo, hoje, que eu tava lá, eu peguei muitos casos com dor. E aí, tu tirar a dor da pessoa é muito gratificante. Como hoje uma me disse assim,
eu sabia que se eu ligasse pra ti, tu ia me atender, a qualquer hora ia tirar essa dor. Eu tenho, né, tipo, ela tem confiança em mim já. Sim. Então isso pra mim é muito gratificante, saber que sou um ponto de referência pras pessoas, que as pessoas confiam em mim e que sabem que eu vou poder ajudar. E aí o momento que tu transforma o sorriso, que tu consegue mudar, né, que a pessoa se sente bem, tem uma autoestima elevada com o sorriso que a gente faz, nossa, é só alegria, né? Sim. Tem. É como eu digo, né? Eu trabalho, né, na sala de vacina ali como técnica, mas tenho meu negócio, né, minha segunda renda. E tudo envolve o sorriso ali, né? Essa questão de estética, eu acho que hoje as pessoas buscam muito e isso com certeza já aconteceu comigo. Então, pra mim, o sorriso é o cartão de visita, né? É a tua imagem que tá ali. Então, assim, tu devolver o sorriso pra uma pessoa é gratificante, assim como o meu trabalho, né? Sim. Eu levo autoestima pras pessoas, eu influencio a perder um peso, a passar uma maquiagem, um batom pra mudar o teu rosto, pra mudar a tua imagem ali. Autoestima. Exatamente, a autoestima. Então, querendo ou não, tu acaba vendendo alguma coisa. Tu tá vendendo o teu trabalho ali, tu tá vendendo, né, a questão do sorriso. E hoje, trabalhando no SUS, tu diz que tu é mais... não que tu seja mais, né, grata, assim, mas porque ali a gente sabe que a gente tem pessoas mais carentes que não conseguem ter o acesso, né? Sim, assim, eu sempre falo que no consultório eu sou muito feliz lá, Sim. mas assim, lá no SUS tu consegue atender aquela pessoa que não tem condições financeiras de ir no consultório particular, que se tu não tivesse lá naquele momento ela iria ficar com dor, Exato. sabe? Então isso pra mim é muito gratificante poder ajudar. Mas eu sempre falo, Deus me abençoou com as mãos para poder tirar a dor do próximo. Então, pra mim, isso é muito bom. E no consultório também, né? Quem tem mais condições vai no consultório, que também tá com dor, que a gente também consegue ajudar muito. E às vezes é num horário que tu não tá trabalhando ali no posto, né? Então, tipo, é meia-noite, vamos supor, né? Meia-noite tu recebe uma ligação, vai amanhã cedo, né? Então... É igual nesse feriado. Esse feriado não parei em casa, deu muita urgência, então qualquer momento alguém me ligava, pode vir aqui, quebrei um dente, eu não tenho como ficar assim, tá doendo, ou tô com uma dor insuportável, meu rosto tá inchado. E aí se eu tô em casa eu não me custo de ir lá. Sim. Eu vou bem tranquilo, não acho ruim. Esse é o teu diferencial, né, Carla? Então, quando a gente tem um negócio, a gente vai querer suprir a necessidade do nosso cliente, independente do que for, do que acontecer. Às vezes tem momentos que a gente não consegue, né? Realmente a gente não consegue, a gente precisa saber que nós temos vida também. Mas quando está ao nosso alcance, eu acho que a gente tem que fazer um diferencial. E eu sei que tu tem clientes teus que vêm de lá de Três Cachoeiras, é verdade? Eu tenho muitos pacientes de Três Cachoeiras, Terra de Areia, Três Forquilhas, São Francisco de Paula. O pessoal da Serra muitos. Sim. Mas de Três Cachoeiras, assim, a gente sempre fala, sabe? Nossa, vim de Três Cachoeiras pra cá, né? Ela tem tanta consultório. Mas é o diferencial, né? E assim, eu me cobro muitas vezes de não conseguir postar muita coisa, né? Podem ver que as minhas redes sociais eu não consigo postar muita coisa. Então, a minha propaganda é o boca a boca de um paciente ao outro. Essa é a maior propaganda que eu tenho, assim, porque eu não consigo divulgar muito, porque é muito corrido e a questão de filho, casa, marido e serviço é um pouco exaustiva às vezes. Então a gente não consegue, acaba às vezes não entrando muito no Instagram, não postando em redes sociais. E aí, eu fico me cobrando isso, que deveria ter mais esse lado, né? Sim. Vamos dar uma olhada aqui nos recados, nos boa noite. Então aqui nós temos a Sandra, a Júcia, a mãe, o Vinícius, o Vilmar, todos nos assistindo. A Júcia, boa noite, lindas. O Vinícius, boa noite. A Maria da Graça, boa noite a todos. A Carmen, Suzana, a mãe, a mãe, o Vinícius e a Júcia são meus ouvintes assíduos. Boa noite, mãe. A Elisete, pessoa guerreira. A Júcia também mandando recado. Vocês são exemplos de vida. Beijo, mana.
O José Valmor também deixando um recado aqui. Boa noite, bom programa, abraço a todos. A mãe também botou aqui 2 guerreiras. A Lucélia é a nossa fã, meu Deus. Essa é minha dentista e amiga, muito parceira. A Carmen Suzana, boa noite a todos, meninas, e a todos que estão assistindo. O Peter Luiz, a Líria também está nos assistindo. Agora, eu achei que a Lucélia não ia mandar recado pra mim, mas ela mandou. Beijos à minha sócia, Josi Kellerman. Pois é, tava estranhando que ela não tinha escrito isso. Deixa. Eu achei que ela não ia mandar nada pra mim. O Peter Luiz também, boa noite, Josi Kellerman. Parabéns pelo ótimo programa. Hoje com uma convidada especial. Como eu sempre digo, né? A gente vai olhando outras pessoas, né? E a gente só o programa, a gente só é boa quando a gente acaba, né, copiando ou... Que na verdade não é... quando a gente copia, na verdade a gente não tá querendo só copiar, a gente tá querendo se inspirar, né? E eu me inspirei em vários, né, aqui radialistas, que nem o Peter Luiz, o Vilmar, pra gente estar aqui. Então a gente vai sendo inspirado, né? A Jussana Maria, a Aline Kilp também. Oi, amor, boa noite, Josi, boa noite, Aline, parabéns, dentista Carla, dona Mirta, todos nos assistindo aqui. Depois a gente vai ler mais alguns recados. E como que tu lida, Carla, com as críticas, assim, e os feedbacks negativos, assim? Não sei se tu já recebeu. Eu acredito que tu não tenha recebido, mas a gente sabe como é que é, né? Eu tenho um bem marcante, assim, que isso foi lá no início, quando eu comecei a graduação, sabe? Na verdade, não foi uma crítica, eu acho que a pessoa tentou me colocar pra baixo. E isso eu carrego pra minha vida sempre, foi, acho que a minha inspiração pra ter força. Sim. Teve uma certa pessoa que disse assim pra mim uma vez, logo após que eu terminei o ensino médio, e aí tava, que eu ia entrar pra faculdade, aquela coisa empolgada, assim, não sabia nem como é que era, né? E aí a pessoa me disse assim, tu acha que tu vai conseguir algum dia ser dentista, filho de agricultor? Filho de agricultor não tem chance de ser dentista. Bota teus pezinhos no chão. E aí colocou. E aí essa pessoa é meu paciente. A vida dá muitas voltas. Exatamente. É aquilo, né? Se te derem um limão, tu faz uma limonada, né? Então, isso na verdade não foi mais foi um incentivo. Um incentivo, na verdade. Hoje tu vê como incentivo. Naquele momento... Naquele momento eu fiquei com raiva, com tudo, assim, né? Pensando, poxa vida, né? E assim, era uma pessoa que tinha estudo, não era uma pessoa que não sabia o que estava falando, sabe? Sim. Uma pessoa maldosa. Sim. Mas, e na verdade, é aquilo, né? A vida dá muitas voltas e hoje é teu paciente, tenho certeza que gosta muito de ser atendido por ti, né? Hoje tu também recebeu um mimo, né? Que tu tava comentando, e isso também eu acho que é muito gratificante, né? É aquele diferencial, né? Que tu tava falando de a gente estar sempre pronto para dar sem querer nada em troca, né? Eu acho que muitos momentos a gente tem que dar sem querer nada em troca, porque a gente sempre vai receber o bom, que é o bom de Deus, né? E como tu tinha dito ali, que tu não faz estratégia, não tem estratégia de marketing, né? E qual, tipo assim, como tu não tem estratégia de marketing, o que tu faz de diferencial, assim, no teu trabalho, assim, o que tu faz de diferencial, assim, no tratamento com os teus clientes? Eu acho que o diferencial é o atendimento, né? Porque o pessoal gosta e aí vai comentando um pro outro. E também, o meu diferencial lá do meu consultório é que eu atendo fora do horário comercial, né? Então, vários pacientes eu tenho porque eu atendo de noite. Que facilita, né? O pessoal trabalha até às 6 e aí depois pode ser atendido bem tranquilo, não precisa faltar o trabalho. Então, muitas pessoas me procuram assim. E aí também, fulano falou bem de ti, ciclano falou bem de ti, então eu vim aqui e esse horário é muito fácil. E aí tu responde muito bem o telefone, né? Porque se tu manda mensagem para uma clínica, eles vão te responder no outro dia, mas se tu tá com dor hoje,
Né? Precisa resolver, né? Se eu mandar uma mensagem pra uma clínica agora, eles vão responder amanhã de manhã. Se me manda mensagem, eu sempre respondo, dou orientação. Às vezes eu não consigo. Não, procura 24 horas, né? Toma tal medicação, assim, que tu tenha em casa, né? Então a gente sempre procura dar uma solução. Ou vamos lá no consultório agora, se eu tiver disponibilidade. Então, eu sempre tento ajudar o paciente naquele momento. Sim. É aquilo que a gente estava falando, né? Então, tu tem que ser resolutivo, não adianta, né? Então, no momento que a pessoa estiver precisando de ti, tu vai dar aquele retorno. E é muito importante essa questão, assim, de tu dar retorno ali no teu WhatsApp, porque tem muitas vezes que, que a gente precisa que a pessoa nos responda, porque senão tu vai procurar um outro lugar, porque tem um horário, né? Então, é muito importante. Não é que tu tem que estar ligado, né, o tempo todo no WhatsApp, mas como tu trabalha com isso, então tu tem que estar mais com o celular por perto, né? Aquela questão toda, né? E aquela coisa assim que eu sempre retorno pro paciente, né? Se eu fiz um procedimento que é um pouco mais invasivo, se é uma cirurgia, eu sempre logo depois pergunto pro paciente, fulano, você tá bem? Como é que foi? Tu sabe disso, né? Sim. Já aconteceu? Já aconteceu. E então, assim, a gente sempre procura dar uma assistência maior, né? Que é aquele pós-tratamento, né? Então, quando uma pessoa... É como os nossos clientes, né? Tu vai vender um produto, tu tem que falar bem do produto, tu tem que dar atenção ao teu cliente e querer falar do produto sem querer vender. Vender sem querer vender, né? E tu tem que também tratar o teu cliente depois no teu pós-venda, porque o cliente, ele quer ser bem cuidado, ele quer ser bem tratado. E esse pós-venda tu usou o produto? Como é que tu usou? Tu gostou do produto? Sabe? Então, é bem isso que tu falou. É dar uma atenção, né? É. E isso eu faço não só no meu consultório, eu faço lá no posto de saúde também, eu faço no SUS. Pego o meu telefone e mando mensagem pro paciente. Ainda mais quando é uma situação que foi um pouquinho mais difícil, que teve um pouquinho mais de extensão, de sangramento, eu mando pro paciente. Pode ser lá no SUS, eu faço a mesma coisa. Você tá bem? Como é que foi? Teve sangramento? Como é que foi depois da anestesia, que passou a anestesia? Tá tudo bem? Não ficou roxo? Não inchou? Tudo bem. Sempre faço isso. Sim. E porque o que te motivou mais assim a tu empreender? A tu ter o teu consultório? Eu acho que a gente sempre procura assim, né? Eu sempre fico muito com meu pai dizendo que o bom funcionário vai virar patrão. Sempre. É isso mesmo. E aí eu acho que a gente tem que ter assim, sei lá, uma segurança maior, né? Exatamente. Renda, assim. É uma renda extra, né? É uma renda extra, é o teu negócio, então independente de que acontecer, tu vai estar ali, né, com o teu negócio, né? A gente sabe que... A gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente, né? A gente não tem segurança, né? Hoje eu busco também empreender no meu negócio, por quê? Porque isso também vou estar me capacitando, né? Que além disso, de estar nesse negócio, eu tô sempre me capacitando com pessoas que já chegaram no nível que eu quero chegar. E aí eu também já vou ter uma renda adicional, vou ter uma renda extra, vou ter um conhecimento extra para mim alçar novos voos, para mim chegar a outros lugares que de repente num tradicional a gente não consegue acessar, né? Então eu acho que a gente está sempre aprendendo em movimento. Eu vejo que tu é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, né? Eu não sei, hoje tu tá fazendo alguma pós, alguma coisa? Então, isso que eu ia falar agora. Porque assim, eu sempre me cobro que a gente tem que sair da zona de conforto. Então abrir o consultório foi um desafio pra mim sair da zona de conforto, que tava muito fácil estar lá trabalhando no posto de saúde 8 horas. sim. Então, eu queria algo novo. E aí no momento que eu abri o consultório eu vi que eu precisei de uma especialização. Então no mesmo ano que eu abri o consultório eu comecei na especialização na Porto Alegre. Que aí foi um desafio bem grande. Porque eu trabalhava no posto de saúde 40 horas, todos os dias. Tinha o consultório que eu trabalhava das 5 às 8, então durante o dia dava 12 horas. E aí eu fazia a pós-graduação em Porto Alegre presencial. Foi super fácil, né? Foi tranquilo. Foi super fácil. E aí era na segunda e na terça, que aí eu tinha que
pedir licença para sair do posto de saúde nesses dias e depois pagar a carga horária que eu tava devendo. Sim. Nos sábados, que aí a gente pagava quando tinha evento, ou ficava depois do horário, então tinha que manejar isso. E aí eu ficava segunda, manhã, tarde e noite, e aí tinha que ficar em Porto Alegre, e terça, manhã e tarde até às 6. Sim. E aí vim embora. E aí nesse momento, daí o Júnior ficava lá comigo e o padrinho dele emprestava o apartamento pra gente ficar, porque a estadia era um custo a mais, né? E a especialização é muito mais cara que a graduação. E tem instrumental também. Sim. Então tudo que a gente pudesse economizar, a gente economizava. E assim foi 2 anos. 2 anos de especialização. 2 anos presenciais. Quais os serviços hoje que tu oferece dentro do teu consultório? No meu consultório, então, eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, e eu faço esse tratamento mecanizado, que ele facilita muito, ele causa menos dor, né? Então, os pacientes procuram agora esse tratamento. Então, tratamento de canal, eu faço todo tipo de extração de siso, todas as extrações. Eu faço restaurações, clareamento, prótese dentária, tanto total quanto parcial. O que mais que eu faço? Eu faço muita coisa. Placa de bruxismo, clareamento caseiro, clareamento a laser, facetas de resina, faceta de porcelana. Implantes tu já... Não, implantes eu não faço. Não faz ainda. Mas tu tem alguém assim que tu indica ou tem alguém que vem atender ali? Eu não sei se tu tem alguém que trabalha junto contigo ou se é só tu ali? Eu sempre indico pro Dr. Fabrício, que é lá de Osório, que a gente tem uma parceria. A esposa dele se formou comigo, então a gente foi colega e se deu muito bem. Eu sempre indico os implantes pra ele. E aí, às vezes, tem paciente que me perguntam de terra de areia, e a gente indica algumas clínicas em terra de areia também. É, aquela questão do boca a boca, né? Eu acho que muitas vezes o boca a boca, ele também... As redes sociais hoje, elas nos ajudam muito, mas o boca a boca também, né? Porque nada melhor do que tu ouvir, né, de uma pessoa que foi atendida por ti, né? E a gente vai passar alguns depoimentos de pessoas aqui pra ti. Quando tu quiser passar, Richard. E hoje, Carla, como tu enxerga a concorrência? A concorrência é bem desleal, né? Bem desleal. Porque assim, na odonto a gente tem muita concorrência. E aí o que acontece? E tem pessoal que baixa muito o preço para conseguir paciente. Só que não quer dizer que o baixo preço é o melhor trabalho, né? Sim. Às vezes eu sempre falo para os pacientes, cuidem aonde vocês vão. Não quer dizer que o preço mais em conta vai ser o melhor trabalho. Então, às vezes, barato sai caro, né? A gente não consegue colocar um preço muito baixo, porque compra material de qualidade. Exato. E eu sempre forneço a assistência depois se acontece alguma coisa, né? Sim, então tu tem que Tem ter... a garantia ali do trabalho. É como se tu estivesse comprando um carro, alguma coisa, e tu tivesse ali com uma garantia. É uma garantia diferenciada, mas é um trabalho, né, muito bem feito, e eu posso provar isso, né, porque o Vinícius passou por um momento bem complicado, então tu teve todo esse cuidado. Então eu já sou uma pessoa que digo que gosto muito do teu trabalho e da pessoa que tu se preocupa, tu é humana, tu cuida, tu dá carinho. Eu vejo o teu tratamento com as crianças, né? Então a gente já tem esse conhecimento contigo, mas a gente vê também que esses outros lugares que a gente vê que tem essa concorrência, que baixa o valor, a gente sabe que o preço, o produto, o material, enfim, ele acaba sendo mais inferior, e é onde a gente fala, né, o barato sai caro, né? Então, já aconteceu de tu ter que restaurar, de tu ter que arrumar alguma coisa que foi feita em algum outro lugar? Todo dia. Sempre aparece. E aí, às vezes, eu me recuso. Sim. Às vezes é uma coisa assim tão mal feita e eu digo assim, não, é melhor tu buscar lá onde foi feito. Sim. Porque o que acontece? Às vezes aquele profissional fez mal feito e aí se a gente tenta colocar a mão,
pode, sei lá, não dar conta porque quebra. E aí, não, tu que quebrou. Então, Sim. é mais fácil dizer, fulano, vai lá no ciclaninho que fez e pede pra ele consertar. Sim. Eu já tô nessa às vezes. É melhor, né? É melhor pelo menos tu tá sendo fiel ao teu trabalho, ao que tu entrega, né? Porque não adianta eu vou ajudar o paciente, o teu cliente ali, o teu paciente, tu vai ajudar ali, mas vai dar um problema lá na frente. Foi a doutora Carla. Foi ela que consertou. E aí quem ficou com o nome por último fui eu. Exatamente. Então, às vezes a gente não consegue abraçar o mundo. Então a gente vai passar algumas homenagens aqui pra ti. Eu não tenho palavras para descrever minha irmã. Ela sempre foi a minha grande inspiração de pessoas. Minha irmã fazia faculdade e depois, quando se formou, eu não tenho palavras para descrever minha irmã. Ela sempre foi a minha grande inspiração de pessoa esforçada, pessoa. Vamos ler mais um recado aqui dos nossos ouvintes. O Vinícius colocou aqui: empreender é sempre ter a solução para um problema. É bem isso mesmo. A Camila Biali também está nos assistindo. A Lucélia, ela é diferente, a mãe é top. A Aline Kilp também botou aqui: parabéns, Josi, adoro assistir teu programa. Obrigado, Aline. É por isso que eu continuo, né? Porque a gente sempre vai estar incentivando alguém. Então, é por isso que eu continuo. E hoje, vendo tu falar aqui, Carla, eu quero te dizer que eu tô muito orgulhosa. Porque tu disse assim, eu não sei se eu vou conseguir falar. Então, além de tu ser uma ótima profissional, tu também fala muito bem. Então, tu não precisa ter problema. Tu disse que tu ia ficar vermelha. Eu acho que quem tá vermelha sou eu, mas tá tudo certo. A Beatriz Justin também está nos assistindo. Patrícia Weber Hoffman, boa noite. Camille Biali, boa noite, Josi e Carla. Lindonei Vitti também está nos assistindo. E o Vinícius colocou aqui: ladrão de sonhos existem vários. E também colocou que o atendimento é top, porque já foi cliente da Carla. E quando a gente fala de ladrão de sonhos, né, Carla? Que foi que aconteceu contigo, que disseram que tu era filha de agricultor e não ia conseguir, a gente vê isso em vários lugares, a todo momento. E eu acho assim, que quando a gente tem um sonho, a gente só tem que confiar em uma pessoa só, que é na gente, né, e em Deus, e não dar ouvidos. Porque se tu não tivesse, se tu tivesse dado ouvido para essa pessoa que estava tentando roubar o teu sonho, com certeza tu não teria se formado, tu não teria feito a faculdade aos trancos e barrancos, mas tu conseguiu. E hoje tu tem uma profissão que tu exerce com muita, né, maestria, e tu também, isso com certeza tu vai deixar para as próximas gerações, né? Então é isso que tu fez, tu não escutou essa pessoa, tu disse, não, só um pouquinho. Eu sou filha de agricultor e eu vou honrar isso, né? Então, tenho certeza que hoje tu dá muito orgulho pro teu pai e pra tua mãe, né? Com certeza. E eu tenho certeza que eles fizeram e fazem hoje o melhor, tanto pra ti quanto pro teu irmão, porque a família é isso, né? É tu tá um apoiado no outro nas dificuldades, nos dias bons, nos dias ruins, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, né? É mais ou menos isso, né? E tu trabalhava junto com eles, né? Sim, durante a faculdade eu trabalhei toda a faculdade. No início ali eu comecei a fazer alguns turnos assim. Pegava a segunda-feira e ia manhã, tarde e noite. Então eu fazia 3 disciplinas. E aí tinha alguns dias da semana mais livre. E aí eu ia trabalhar nas flores. Porque tinha que tirar dali o dinheiro pra poder pagar as coisas, né? Sim, então tu sabe de onde veio, né? A gente dá muito valor nisso, né? Exatamente. A gente sabe de onde veio. Tá, agora de verdade, agora nós vamos escutar. Eu não tenho palavras para descrever minha irmã. Ela sempre foi a minha grande inspiração de pessoa esforçada, pessoa dedicada, honesta, guerreira. Tanto no trabalho, tanto quando a mãe fazia faculdade.
e depois quando se formou, e agora, mãe, tudo. Te amo muito, mano. Muito, muito, muito. Oi, queria falar um pouquinho da Carla, minha filha. Desde quando ela era pequena, o sonho dela era ser dentista. E a gente falava para ela, minha filha, mas é bem complicado para estudar para dentista. Aí ela disse, mas se eu não for para estudar para dentista, para outra coisa eu não vou querer. Daí eu vou ficar trabalhando na roça. Aí eu disse para ela, então vamos lutar. Aí ela começou a estudar, muito dedicada, muito esforçada. Aí até que conseguiu, venceu. Agora é uma baita dentista. Tenho orgulho da minha filha, porque ela é uma pessoa que ela nunca desistiu do que ela queria, nunca desistiu do sonho dela. Eu, mãe, tenho muito orgulho dela. Beijo, minha filha. A mãe te ama muito. Olá, boa noite. O que dizer sobre a Carla? É uma pessoa sensacional, minha esposa, mãe do meu filho e também uma pessoa muito profissional. Uma simpatia fora do comum, uma pessoa que faz o seu trabalho com muita excelência, muito amor, muito carinho, tem um carinho muito enorme por mim, cuida muito bem de mim, cuida muito bem das nossas coisas e também cuida muito mais do nosso bem mais precioso, que é o nosso filho. Pode sempre contar com nós, comigo, com o Caio, sempre seremos uma família muito unida. Queremos dizer para ti que você é uma grande pessoa e que te amamos muito. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite à nossa convidada, né, a Carla. Parabéns, Josi, pelo programa. Sempre que posso, estou te acompanhando. Que você tenha muito sucesso. O que falar da Carla, né? A Carla, para nós, a gente pode dizer que é a dentista da família. Ela atende desde meu filho, né? Meu pai, meu sogro, a mim mesma, meu marido. Ela é uma pessoa que ela vai além da profissão dela. É uma pessoa dedicada demais. Ela sabe que a primeira vez que eu sentei na cadeira dela lá, olhei para ela e disse assim, Carla, eu tenho um trauma de dentista. Fiquei muito tempo sem ir ao dentista porque eu tenho um trauma muito grande. E ela, com aquele jeitinho especial dela, que todo mundo conhece, quem conhece a Carla sabe do jeitinho dela, ela foi acalentando, foi acalmando, me atendeu super bem, depois foi me monitorando, que a gente fez um procedimento, né, de retirada de siso, que a gente sabe que é meio complicado. Então, ela é uma pessoa que ela vai além da profissão dela. Ela tem um dom, que ela sabe que é um dom especial, eu admiro muito ela, e muito, muito sucesso para ela sempre, que ela possa progredir cada vez mais, e ela sim continuará sendo a dentista da família. Então, em nome de todos, pelo atendimento, pelo carinho, só te agradecer e pedir que Deus te proteja e te abençoe cada vez mais, tá? Parabéns pela profissional que tu és. Falar da minha filha é sempre coisa muito boa para mim. É um orgulho muito grande da minha filha. Pessoa que se esforçou muito, trabalhou muito, foi muito educada desde pequena. Nos estudos, nada foi fácil na vida. Nós, família humilde, mas a minha filha nunca desistiu do seu sonho, né? Então, a minha filha trabalhou muito e hoje chegou, a graça de Deus, com a grande profissão, uma grande profissional. Minha filha, o pai hoje só tem orgulho e o pai te ama muito. Isso aí. Quero agradecer muito a todos, falar para todos que amo muito, em especial minha família. Muito obrigada a Janice também e a família dela. A família dela tem um carinho muito especial no meu coração. Muito obrigada a todos e principalmente a família, dizer que eu amo muito eles.
Eu também tenho um trauma. E quem tirou esse trauma da cadeira de dentista foi a Carla. Eu dizia pra toda vez que eu vou naquela cadeira, eu já ainda fico com aquela apreensão. Mas, né, aos pouquinhos a gente vai perdendo o medo, que nem a Janice falou ali, que realmente a gente tem que ser acolhido, né, Carla? Porque a gente vive num mundo corrido, né, onde as pessoas não têm mais aquele tempo de ter amor, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. E eu vejo que tu tem isso. Às vezes a gente não tá no bom dia, né? Às vezes a gente não tá no bom dia, mas eu vejo que tu tem isso. Então, te parabenizo mais uma vez por isso, porque tu faz teu diferencial, né? Então, tu coloca amor naquilo que tu tá fazendo. E eu acho isso muito, muito bacana. E eu quero te perguntar uma coisa, tu pensa só no lucro, né, do que tu vai ganhar, ou tu vê tudo isso que tu tá fazendo como um propósito de vida? O lucro é uma consequência do trabalho da gente, né? Mas assim, pra mim, trabalhar é a melhor coisa da vida. Todo mundo que me conhece bem de perto sabe que eu odeio ficar em casa. Sim. Que eu trabalhei até o último dia da minha gestação. Sim. Então, assim, é um prazer trabalhar, é um prazer estar atendendo os pacientes, estar conversando, eu gosto de estar no meio do povo. Odeio estar preso dentro de casa. Se eu tô em casa, eu fico doente. E aí, é isso aí. E o lucro, claro, a gente precisa do lucro. Sim. Pra gente se manter, né? Sim. Mas o lucro vem com o nosso trabalho. Exatamente. E é isso, né? A gente tá ali dando o nosso melhor. Claro, tem dias que a gente tá cansado, que a gente não tá bem, mas isso tu não pode deixar também refletir pros teus pacientes. Como é que tu consegue lidar com essa função de vida pessoal, vida profissional? É uma coisa assim bem engraçada que eu já me parei pensando sobre isso, que às vezes a gente vem de casa assim meio estressado e tá preocupado com alguma coisa, não tá bem naquele dia. Mas é entrar dentro da sala e começar a atender, nossa, muda. Os problemas ficam lá fora. Fica lá fora. E aí, o que acontece? Começa a atender, conversar com os pacientes e vai assunto aqui, assunto lá. A gente consegue resolver o problema de casa muito mais fácil, porque já esfriou a cabeça. E parece que tudo se resolve em 2 toques. Tu é psicóloga também, quando tu... Sim, exato. Às vezes os pacientes chegam lá no consultório e dizem assim, só de te olhar já curei, não preciso nem botar a mão. Por quê? A gente deixa o paciente sentar, pergunta como é que tá. E aí as gurias sempre riem muito, né? Tanto a Lucélia quanto a Dani, quando estão me auxiliando, que eu pergunto da avó, do bezerro, do cachorro e não sei mais do que, do papagaio, que eu conheço todo mundo e pergunto todo mundo. E aí começa a contar aquilo ali, começa a falar que às vezes o tratamento é só psicológico, que só precisava de uma pessoa para conversar. É por causa da correria do dia a dia, né? Porque às vezes a gente realmente não tem tempo. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico, né? Pra te ver o que teu paciente também tá precisando. Ele tá precisando do atendimento, mas ele também tá precisando conversar, né? E assim, a odonto é muito... A gente não pode atender somente a boca, né? Eu sempre falo isso e falo para meus pacientes, e quando a gente dá algum curso, dá palestra, a gente tem que ver o paciente como um todo, porque o paciente não é somente o dente e a boca. Então a gente tem que ver sobre toda a saúde dele, porque a boca é a porta de entrada para qualquer bactéria. Então às vezes o paciente tem a pressão alta porque tem algum problema na boca. Às vezes o paciente tem algum problema de coração por causa de um dente. E tá tudo interligado. As gestantes, que a gente faz o tratamento das gestantes, elas não podem ter de jeito nenhum uma gengivite, porque a gengivite tem uma bactéria específica que pode acelerar as contrações e ter um parto prematuro. Então a gente tem que cuidar do paciente como um todo. E aí às vezes uma coisa muito simples vira um problema muito grave. Por isso que a cada 6 meses a gente deve fazer uma avaliação com o dentista, verificar tudo, fazer uma limpeza, porque a gente não está cuidando só dos nossos dentes, a gente está cuidando da nossa saúde em geral. Ah, muito bem. Então, assim, ó, pra quem tá escutando, que não foi no dentista ainda,
A Carla já deu bastante dicas aqui, que na verdade não é só tu cuidar do teu sorriso, é tu cuidar de um todo pra ti não ter uma doença crônica, às vezes. Exatamente. Um exemplo é a diabetes. A diabetes, a gente tem que cuidar das gengivas, porque a diabetes também tem uma bactéria específica, que às vezes a diabetes está muito elevada, porque nunca mais o paciente procurou o dentista, nunca mais fez uma limpeza. Os pacientes que usam próteses esquece que tem que ir no dentista, né? Tem paciente edento é quando não tem dente nem superior nem inferior, que usa a prótese total superior e inferior, e assim, eu só vou no dentista quando quebrar essa prótese. E não é assim. A gente precisa ter um cuidado com gengiva, com língua, com bochecha, e às vezes esse mesmo paciente ele é diabético e hipertenso, e aí não controla. Nossa, a alimentação tá bem regulada, né? Cuida da alimentação. E a diabetes, nada. Toma medicação controlada e a diabetes alta. O problema tá na boca. E aí é difícil. Às vezes até o médico não se liga muito nessa questão. Então, aí está a gente trabalhar em equipe multiprofissional. Que aí o que acontece? Tem que ter aquela equipe que a gente tem a reunião, né? Que a gente deveria ter, assim, a cada 15 dias para trocar os casos. E acontece às vezes. Às vezes a gente não tem a reunião específica, mas assim, eu tenho muito contato com os médicos, tenho contato com o enfermeiro, e aí a gente vai trocando os casos. Às vezes bate na porta, pode vir aqui olhar um caso. Os médicos chamam a gente para olhar. Sim. Então isso é muito bom, né? E essa troca de experiências, eu acho que a gente pode ter isso em vários momentos, porque eu não sabia. Eu trabalho lá dentro do posto, claro, a gente não vai saber tudo, né? Mas essa troca de experiências que a gente acabou tendo aqui agora, abre, né, um leque para ti pensar fora da caixa, né? Não, os dentes é só pro sorriso e ponto, né? Então, é isso que eu digo, né? Tu tá sempre buscando se especializar, saber falar sobre o assunto para te trazer esse conhecimento para os teus pacientes e um cuidado diferenciado, né? Que é o teu diferencial é esse. E tu saber explicar, né, pra pessoa, tu tá com isso, porque pode ocasionar isso, e tu pode sofrer isso. Então, isso aí tu sempre traz. E essa questão toda de tu levar isso também pro paciente, para ele procurar um outro especialista, se não for, né, isso aqui não compete a mim, mas tu também direciona isso, né, que eu sei, que a gente trabalha ali junto, mas eu já vi relatos de outras pessoas, passa lá com o fulano, porque isso não é pra mim. Sim. Então eu vejo que tu tem esse cuidado. A gente às vezes tem que ter o pezinho no freio também, porque nem tudo a gente consegue fazer. Então tu tem que saber dizer assim, não, esse caso não é pra mim. Esse aqui é um caso com maior complexidade, às vezes a gente precisa de um bloco cirúrgico, de um traumatologista, então, de um buco-maxilofacial. Então a gente tem que encaminhar. Às vezes um estomatologista que é de lesão, a gente não consegue fazer uma biópsia aqui, então tu tem que encaminhar, tu tem que ficar com o alerta ligado. Sim. E como é que tu lida, passando agora para a parte de rotina, como é que tu lida com essa tua rotina de casa, posto de saúde, né, tu é funcionária, e tu lida também com o teu consultório, com filho e esposo e tudo, sendo filha também, que a gente tem que dar assistência para nossa família. Então, agora lá no posto, depois que eu tenho o Caio, né, eu pedi a redução da carga horária. Até eu ganhar ele, até o último dia, eu trabalhei 40 horas semanais. E aí, depois da licença maternidade, eu pedi para fazer a redução da carga horária, sendo 20 horas agora. Então, eu estou no posto na segunda o dia inteiro, quarta de manhã e quinta o dia inteiro. Na terça e na sexta, eu fico em casa até às 5 horas, até alguém chegar para ficar com o Caio, para mim poder ir pro consultório. Então, lá no consultório eu começo todos os dias às 5h30 até às 8. Então, todos os dias é essa rotina. E em casa, como diz o Júnior, que eu sou um pouco surtada, neurótica com a limpeza, 24 horas limpando, lavando roupa, cuidando do Caio, cuido muito da alimentação dele, e assim a gente vai. E na verdade é isso, né? Ter esse jogo de cintura, né? Porque, mas como que a mulher consegue? Mulher consegue. Mulher consegue fazer tanta coisa, porque a gente, é aquele velho instinto, né? De tu
querer várias coisas, de tu abraçar várias coisas pra te ver a tua família bem, a tua casa limpa, a tua casa estando limpa, tu vai ver a tua família bem, tu cuidando dos teus pacientes, tu vai ver o sorriso deles bem, eles vão falar de ti. Então, é tu fazer tudo todos os dias bem feito, né? É tu sempre fazer o bem feito. Tu já teve algum momento, assim, que tu pensou em desistir e o que te fez continuar se tu pensou em desistir em algum momento? Tanto da faculdade quanto da parte, assim, hoje que tu trabalhando na odonto. Olha, da faculdade não teve momentos assim, porque era só... Tinha uma meta que era conseguir e não tinha mais nada. Às vezes o serviço público é exaustivo, né? Então ali já tive vários momentos que quis desistir. Porque como não é só ponto positivo. A gente fala aqui, tá falando muito de ponto positivo, mas assim, sempre tem os pacientes que te colocam pra baixo, sempre tem reclamação, não é fácil. Então aí já tive várias vezes vontade de desistir. Sempre tem casos muito desafiadores, né? Então... Mas aí dá vontade de desistir na hora, daqui a um pouco passa. A gente conversa com a família fala, não, calma, daqui a um pouco já vai passar, isso tudo melhora, calma. Então por isso que a gente tem que ter muito a família do lado. É a nossa base. E né? isso lá em casa tem muito bem essa rede, assim, né, de apoio. Porque, por isso que eu sempre vou almoçar em casa meio-dia. Porque eu desabafo. É o momento, assim, que eu fujo dos problemas, vou em casa, desabafo, converso e volto. É um fôlego, né? Sim. Nós já estamos quase finalizando, né? Disse pra ti que ia passar rápido. Vou ler mais alguns recados aqui pra ti, né? Eliane Santos, boa noite, minha dentista preferida. Boa noite, Eliane. Luana Meyer, melhor dentista, confio de olhos fechados. A Erci também tá mandando um recadinho pra nós. Parabéns, meninas, vocês são top. Boa noite, Erci. A Luana, eu achei que tu não ia falar pra mim nada, né, Luana? Já tava esperando. A Luana colocou Josi Keller, maravilhosa. Você também é. A Iraci Reis também está nos assistindo. Jonas Camargo. A semana que vem nós vamos ter a esposa do Jonas aqui, a Kathleen. Uma grande pessoa, uma grande mulher e uma guerreira também. Parabéns à doutora Carla e parabéns à família. A Camille também, a Camille Obriali, que show, quanta informação importante. Doutora Carla, não falei antes, mas a Carla é dentista da família aqui em casa também. A Luísa, com 4 anos, teve a primeira experiência com a dentista e foi muito bem atendida. Tanto que hoje já fala que quer ser dentista. Então, tu já tá sendo inspiração para muitas crianças que hoje tu atende também. Isso é Sim, eu tenho vários. Que falam assim, eu quero ser igual a tia quando eu crescer. E isso me enche de orgulho, né? Porque tu consegue passar para as crianças. Eu tenho um exemplo lá em casa, né? Que o Lucas, ele não gosta de escovar os dentes. Agora tá mais tranquilo, mas antes era uma briga. E quando tu chegou lá no posto dizendo que ele tinha aberto a boca, que tu conseguiu ver os dentinhos dele e tudo, e ele foi me contar que tu tinha dito que ele tava de parabéns. Daí eu disse, viu, filho? Por isso que tu tem que escovar os dentes. Então, como que tu tem esse cuidado, assim, com as crianças? Qual o teu diferencial com as crianças? Porque a gente sabe que criança não para quieto, que criança é a mais assustada. Como é que tu tem esse diferencial, assim, com as crianças? Eu acho que primeiro é o carinho com eles, né? A gente tem que ter a criança, assim, ela tem o tempo dela, tem que respeitar o tempo dela. Se hoje ela não quer, não adianta tu insistir. Criança faz birra? Faz. Tem dias que eles não vão sentar na cadeira, tem dias que eles não estão bem. Tem que respeitar. Eu sempre falo pros pais, a gente não pode desistir. Se hoje não deu, vamos marcar para a próxima semana, para o próximo mês, tem que voltar. E aí a conversa em casa ajuda muito. Então, assim, eles verem os pais escovar os dentes é um ponto positivo. Eu sei pelo meu, que o meu não quer escovar o dente. Isso é em todas as casas. Lá em casa acontece a mesma coisa. Não quer escovar o dente, eu paro na frente dele, mostro como é que eu escovo
E às vezes ele coopera, ele só tem 1 ano, né? Sim. Então é mais complicado. E às vezes é meio que na marra, porque tem que ser feito, né? Sim. Então tem que escovar. Mas ele já tá aprendendo que o pai e a mãe escovam o dente, tem que escovar. Exatamente, eu acho que nós somos o exemplo deles, né? Pra tudo, né? O Lucas lá em casa também, então eu faço isso, eu escovo, eu ajudo ele a escovar, mas ele gosta que eu escovo, então a gente ser o exemplo, né, das nossas crianças e esse cuidado, tu tem um cuidado muito especial, porque eu já ouvi relato de pais que tu senta lá na cadeira, que tu conversa, que tu explica, que tu não força, porque a coisa pior é tu forçar uma criança porque tu acaba criando um trauma, né? Sim, ele nunca mais vai querer voltar. Sim. Se tu pega e faz na força. Não, a gente tenta fazer toda uma parte explicativa, mostra o urso que a gente tem, né? E mostra desenho e nananã, e assim a gente vai indo. E é aquela questão, não é só a criança, o adulto também é assim. Ele precisa ter confiança no profissional. Por quê? Ele tem que mostrar que tu tem que mostrar que tu sabe do assunto pra ele e que tu vai fazer e tu vai avisar tudo que vai acontecer. Porque principalmente a criança, ela quer saber como é que vai ser feito, se vai doer, se não vai doer, se vai ter agulha, se não vai ter. Então, isso eu faço em cada procedimento, tanto com criança, às vezes o adulto mais medroso também a gente faz. Então, agora eu vou aplicar isso, agora eu vou usar a broquinha, agora tal coisa. Então, assim é mais fácil. O meu caso é esse, né? O meu caso é esse, a Carla tem que me avisar. E isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana porque tu constrói a tua marca, né? Então, tudo que a gente faz hoje, se a gente, por exemplo, quando eu vou fazer uma vacina, eu vou explicar o que vai ser feito, aqui tem um curativo de bichinho e tudo mais. Então, quando tu faz isso, tu ganha a pessoa pra ti. E tu sabe que tu tá deixando a pessoa segura, o pai tá seguro, a mãe tá segura, porque tu tá levando, além de tu tá levando um alívio pra uma dor, tu tá levando um conhecimento também. E como os nossos ouvintes ali falaram, né? Muita coisa que eu também não sabia que eu aprendi hoje contigo. Além de estar inspirando outras crianças, outras pessoas a sair da zona de conforto, independente do que for, né? Não para ser só dentista, mas para tomar hoje o rumo da sua vida e fazer algo que, né, tá ali engavetado e não tem coragem de fazer, tu também tá sendo uma inspiração de conhecimento pra gente aqui. Isso é muito legal. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual o legado que tu gostaria de deixar, não só pro teu filho, mas assim em relação à tua profissão, assim, para outras pessoas que estão te assistindo, que são teus clientes ou que futuramente vão ser teus colegas de trabalho? Eu acho que o maior legado que eu sempre tento deixar é que assim, antes de tu ser um bom profissional, tu tem que ser um bom ser humano. Essa é a frase que eu sempre carrego comigo. Porque não adianta tu ser um bom profissional e tu ser um mau ser humano. Então, o que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. Sim. Isso é o que a gente sempre tenta passar pro Caio, que acho que a gente sempre vai passar pra ele, que primeiro vai ter que ser um bom ser humano, pra depois ser um bom profissional. E isso que eu tento fazer e inspirar as crianças sempre. E eu sempre me coloco no lugar do paciente. Porque é muito aquela questão da dor, assim, às vezes, a gente tá no final de semana em casa e o Júnior pergunta, mas tu tem que ir mesmo hoje? Daí eu pergunto pra ele, se fosse tu com dor, tu gostaria de estar com dor no final de semana? Ele me entende muito, mas às vezes eu coloco isso, sabe? Sim. Eu preciso ir porque eu preciso ajudar essa pessoa. É que nem tu falou, né? Tu ter empatia, tu se colocar no lugar do outro, porque é que nem eu penso assim, na área da enfermagem também é muito isso. Quem trabalha na área da saúde tem que ter esse cuidado, porque a pessoa ela tá debilitada, a pessoa ela tá precisando de que tu seja cuidadora ali naquele momento e tu também seja psicólogo, né? Ela precisa de um acolhimento, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que ver, porque hoje a gente tá aqui, né? A gente tá naquele momento ali, tranquilo, tá ajudando, só que
depois pode ser um familiar da gente que tá precisando, né? Não só a gente, mas um familiar da gente. Né? Essa questão de se colocar no lugar do outro. Então, esse é o legado que tu gostaria de deixar para as pessoas, né? E o que tu daria, assim, ó, de dica? A gente já tá finalizando agora. Eu quero que, para finalizar, que tu deixe um recado para quem hoje está ali sentado e eu preciso dar o primeiro pontapé no meu negócio, mas eu não sei o que fazer. E se tu teve algum medo, algum momento assim, como é que tu agiu contra esse teu medo? Para quem tá nos assistindo hoje, dar esse pontapé e iniciar algo muito extraordinário na vida. Eu disse que eu ia te fazer pergunta difícil, né? Então, assim, a primeira coisa a gente tem que estar disposto, né, a encarar, porque não vai ser fácil. E sempre vai ter pessoas que vão te colocar pra baixo. Então, mas a gente tem que sempre pensar que a gente vai conseguir, um pensamento positivo. E sair daquela zona de conforto e vamos lutar que vai dar certo e botar uma meta que tu vai conseguir. Isso que eu sempre pensei. E assim, claro, vai ter dificuldades financeiras, vai ter momento que tu vai pensar que tu não vai conseguir, tu vai ter que ter esse apoio familiar que vai te ajudar muito. E de repente o apoio familiar também financeiramente, te ajudar a parcelar, pegar um dinheiro emprestado, sempre vai ter. E aí, logo, a gente colocando amor no que a gente faz, logo os frutos vão surgir, vão retornar. É a colheita, né? Tudo tu planta pra colher depois. Exatamente. Mas assim, a gente nunca pode pensar em desistir. Mesmo que às vezes a gente tá lá, fica pra baixo, não, mas amanhã vai ser outro dia. Exato. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser melhor, e fé em Deus, primeiro lugar, Maria passa na frente, e é aquela função. Então, eu quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo, mais um programa que agregou muito conhecimento para nós, com certeza. Tua história de vida é linda, tá? E quero te agradecer por ter se desafiado, que eu sei que pra ti foi um desafio grande estar aqui falando. E tu falou muito bem, tá? As perguntas que eu fiz não foram tão difíceis, porque tu respondeu todas. Porque, na verdade, é um bate-papo tão legal de conhecer as histórias que acaba se tornando muito fácil, né? Muito leve, bem leve, bem tranquilo. Quero te agradecer pela tua disponibilidade e agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal lá no YouTube da Portal do Vale, se inscreve lá. E a semana que vem nós retornamos com mais um convidado aqui no nosso podcast Plano Bcast. Boa noite a todos. Então eu quero agradecer a Josi, ao Richard, o Mar, a família, por ter feito esse convite muito especial, né? Desejar muito sucesso no teu programa, que é maravilhoso, e que siga muito tempo no ar, que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a todos que mandaram recado, a minha família, a Janice e família que mandaram recadinho, todos que estavam nos assistindo hoje. Muito obrigado, um beijinho no coração de todos. Ainda lembro quando você estava aqui, abraços apertados que agora percebi.